coração presente aqui nessa noite. Amém? Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com mais um dia de vida. A cada momento que andamos, pensamos, fazemos qualquer coisa na face da terra, nós devemos agradecer a Deus a oportunidade de cada segundo que Ele nos dá de vida, saúde e força. E para começarmos o culto dessa noite, vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, meditando a palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu já fiz esse sermão aqui, uma parte dele, e ele é uma modificação, um complemento. Alguns já ouviram, mas a palavra de Deus é assim: todo dia você tem que meditar nela de dia e de noite. Você vai ler vários textos, várias histórias, várias parábolas, e você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Sempre. A palavra de Deus é infinita. A escritura não é à toa, né, que os hebreus chamam de escrituras sagradas, né? As escrituras sagradas. Todos encontraram? Amém? Aqui o Isaías fala assim, quando teve uma mensagem para dar para o povo: o cântico do vinhadeiro. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da minha vida, da minha vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fértil. Ele cavou, limpou das pedras, plantou excelentes vides. Edificou nela uma torre, construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. E ele vai falando: e agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai a minha vinha. Que mais poderia fazer pela minha vinha? O que não lhe poderia ter feito? Como esperando que desse uvas, veio produzir uvas bravas. Agora vos direi o que hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Torná-lo-eia num deserto, e não será podada e nem escavada. As sarças e espinheiros crescerão nela. E darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. O interessante é que aqui é uma paisagem com vinha, né? É um vinhadeiro com um lagar próximo. Aquele homem, eu creio que ele construiu, plantou cultivou aquela vinha dele no melhor terreno, adubou, e aí fala que ele preparou tudo. Imagina só, você planta, cultiva, dá o seu melhor para poder, que você esperar, agora vai dar bons frutos, não falta mais nada. E aí o texto vai continuando, e quando começa a florir, ele imagina que ele vê nas flores ali, ela verdinha, né? Se agora vai dar aqueles cachos bonitos, né? Doces. E aí o que acontece? Começa a crescer as frutinhas, mas não desenvolve. Vocês já comeram aquelas frutinhas encroadas, azedas, né? Já pegou alguma uva assim? Todo mundo, quando pega um cacho de uva assim, vai pegando as maiores, né? Aí por fim vai ficando o quê? As mais feinhas, as menorzinhas, né? Aquelas que, aí azedo igual limão, aquela coisa, vai fazendo careta, chupando ela, mas vai. E ali fala que aquele homem pegou e tinha feito tudo para aquela vinha, mas ela o quê? Não deu. E aí eu imagino o tempo que ele gastou, a satisfação, esperava tanto daquela vinha, e ela não retribuiu na medida e no favor. E aí ele continua no versículo 7, a palavra de Deus: a vinha do Senhor dos exércitos é o quê? É a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que lhe desse justiça, mas ouviu opressão. Retidão, mas ouviu clamor. Então o que? Era a casa de Israel. Às vezes nós julgamos muito Israel, julgamos, porque eles erraram. Se você começar a voltar a história, você vê que quando Isaías estava falando isso, Israel sempre estava caindo em situação de cativeiro. Deus deu uma sabedoria, uma compreensão da palavra que eles tinham recebido de Deus. E Moisés já buscava essa compreensão.
Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 14. 33, 13. Moisés, quando tirou o povo do Egito, de Israel, já estava naquela jornada no deserto, ele falou assim, quem encontrou, amém? Sei que achei graça, se eu achei graça aos teus olhos, rogo de agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim que ache graça aos teus olhos, considere que esta nação é o teu povo. Moisés, imagina só, o relacionamento que Moisés já tinha com Deus, e ele vai falar assim, me mostre para que eu conheça o seu, o quê? Caminho, conhecer qual é a vontade. Mas para nós conhecermos a Deus e Ele nos conhecer, é preciso o quê? Tirarmos tempo. Você conhece uma pessoa como? Quando você vai namorar, né, uns casos online, né? Namora só mandando recado por internet. Quando está marcado. Antigamente falava que os pais eram mal, né? A noiva conhecia o noivo no dia do casamento, né? Uns 50, 60 anos atrás. Aí hoje a juventude também está namorando online agora, né? Então parece que está gostando de voltar ao passado. Então, para conhecer, você relaciona. Um manda uma mensagem, conversa. E assim, Moisés queria ter esse relacionamento. Mas qual é a dimensão? Já paramos para imaginar a dimensão de conhecer a Deus? Lá fala que nós devemos conhecer numa proporção que não passar das coisas reveladas. E a melhor maneira de conhecermos a Deus é o que? Através da palavra de Deus. Através das suas palavras, conhecemos a Deus. Vamos ler Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Vamos citar alguns textos, se há realmente uma necessidade de conhecermos. Jeremias 9, 24. Versículo 9, 6. Deixa eu ver aqui, não. 9, 24, isso mesmo. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se há uma grandeza que nós temos que ter, uma cobiça, um desejo que é sagrado, santo e puro, é de conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E você pode conhecer a fundo, buscar na palavra, se alimentar, querer saber que isso não é pecado. Ele fala que o quê? Se gloria, você até pode se gloriar, olha, estou buscando a Deus, estou querendo conhecer. E Israel era aquela vinha, aquele homem que já havia plantado, colocou aquele lagar, e cuidou da terra, deixou tudo perfeito para que desse bons frutos, o Senhor deu tudo. E agora o que a vida devia fazer? Olha, estou com as raízes que tenho nutrientes, uma terra adubada, foi tirada das pedras, tudo, agora eu vou dar ótimos frutos, e vou o quê? Colocar o quê? Os frutos, pelos vossos frutos vos conhecerei. E aí o que acontece? Eles não se alimentaram, não pegaram, as suas raízes não tiveram desejo de se alimentar daquilo que o Senhor da vinha tinha proporcionado para ela. Voltamos um pouco em Deuteronômios, capítulo 4, versículo 1, vou ler alguns e depois até o 6. Deuteronômio. Quando Deus fala, te dei tudo, é numa proporção, irmãos, assim, incrível como Israel tinha recebido em todos os aspectos a grandeza, o poder da palavra de Deus. E nós temos que seguir e marchar para esse caminho também, de conhecer e colocar a palavra de Deus que vive e eficaz nas nossas vidas e para o mundo lá fora. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para que cumprides, para que vá e vivas, para que entra para possuir a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá, ao pais vos dá. Não acrescentareis a nada que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardes meus mandamentos, do Senhor,
vosso Deus, que vos ordeno. E versículo 6, Deuteronômio 4, 6. Guardai-vos e praticai-vos, pois essa será a vossa o quê? Sabedoria. O vosso o quê? Entendimento. Aos olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e dirão, esse povo é o quê? Pode falar, irmão, eu quero que a igreja fale. Sábio e entendido. Vamos voltar lá no tempo de Moisés, ali, quando ele estava recebendo. Mas o que é grandioso? Será que nós conseguimos medir a grandeza desses estatutos, conhecimentos? Como que nós estamos buscando e conhecendo isso? Nós já estudamos a palavra de Deus, encontramos várias maneiras. E na medida que você vai mais a fundo, você descobre quão grande e profundo é a palavra de Deus. Às vezes nós estamos aqui, na igreja, né? Entramos no templo, e acostumado a vir no sábado, no domingo, a orar, e a nossa casa fazer oração, faz o culto, e achamos que Deus é assim, está ali no nosso lado, começamos a pensar um pouco, parece que Deus está ali pequeno, mas irmãos, o eterno tem uma grandeza tão infinita, para querer, não tem como conhecer, mas você pode explorar, querer chegar ao máximo através da sua palavra. Quão grande, tudo que Ele faz, tudo que Ele te dá, tudo que Ele nos proporciona, a forma que Ele cria, que Ele faz as coisas, tudo tem um objetivo, muito mais profundo do que podemos imaginar. Por isso que Jesus fala assim, olha, às vezes falava com ele, homens de pouca fé. Nossa fé é pouco, porque nós achamos que, não, Deus, gente, é uma grandeza, nós vamos entrar um pouco, entender essa grandeza, que sabedoria, que entendimento que as nações viriam, que através do Santo e Bom Espírito de Deus nós possamos nessa noite conhecer um pouco, e não pararmos por aqui, buscarmos. Quem tem esse livrinho em casa, Paz Interior, todos têm, não tem? Página 107, a irmã White cita assim, Pedro exorta aos seus irmãos crescerem na graça, no conhecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando o povo de Deus crescer na graça, vão constantemente obtendo compreensão mais clara da sua palavra, discernirão nova luz, em beleza das suas sagradas verdades. Isto tem acontecido na história da igreja, em todos os séculos, e assim continuará até o fim. Vamos dar uma pausazinha. Imagina só, na história, o povo de Israel caiu, veio Jesus, foi morto na cruz, a nação judaica se esparramou, os judeus não aceitaram, os que foram aceitar eram perseguidos, Paulo, os apóstolos, e aí o que? Quando Roma, a igreja pegou a Bíblia, traduziu ela o que? Era toda no grego e no latim. E quando estava lá, por exemplo, John Hus, Wycliffe, Lutero, né? John Hus e Wycliffe eram homens quase 300 anos antes de Lutero, já estavam querendo que a Bíblia fosse colocada na mão das pessoas, que elas tivessem o direito de estudar a palavra. E agora, eu imagino Wycliffe ali, Lutero ali, né? A palavra de Deus para o mundo era como se estivesse dentro de um caixote de barro, com a mão para fora, tentando ver alguma coisa de Deus, e era impossível, ninguém sabia nada, a escritura não tinha acesso, e agora o que? Lutero vai o que? Arranca a cabeça para fora e traduz a Bíblia, aí as pessoas começam a estudar a palavra de Deus começa a ser vista, e aí o que? Nesse desatolamento que Babilônia fez, Roma fez no passado, esconder, escurecer a palavra de Deus, o que? Veio os pioneiros. E aí, irmão White, Tiago, aqueles jovens ali, eu imagino que sábado à noite assim, eles não ficavam até 2, 3 horas da manhã só no Facebook trocando mensagens, mandando SM, só navegando em coisas. Quanto tempo será que eles ficavam? Eu creio que eles ficavam à noite estudando a palavra de Deus, examinando e viram que, olha, não estão guardando os mandamentos, e começaram o quê? A guardar a lei. Olha, não estão comendo alimentos impuros. Começou a falar de alimentação, cuidar, então começaram a estudar, e buscavam, porque eles buscavam em conhecer o quê? A Deus, conhecer, estavam buscando, estavam saindo do atoleiro que Babilônia havia deixado no passado, a palavra de Deus, e se passou já 100 anos, nós como
vinha do Senhor, Israel espiritual. Usufruímos tanto da bênção espiritual, quanto do quê? Da palavra, da escrita, do conhecimento. Nós temos direito a estudar, a examinar, e nós estamos examinando, absorvendo da palavra de Deus o que é necessário, estamos usando a nossa capacidade. Eu, por exemplo, sou doutor de nada, né? Eu não sou formado. Eu já citei algumas vezes aqui que eu tenho 5 irmãos, 4 têm faculdade, advogado, tudo formado. Eu sou analfabeto, passei para a 5ª série, comecei a fazer aquele cursinho, e só trabalhando, não deu tempo de fazer mais nada, né? Não virei doutor de nada. E a única coisa que eu quero é conhecer a Deus no pleno conhecimento assim, que o homem pode chegar. Porque se um dia eu falei com Deus, se um dia eu morrer, eu quero morrer como Paulo, sabendo o que está acontecendo na história, feliz. Se eu me perder, eu quero saber que eu perdi consciente, estou me perdendo. De conhecer, ter um relacionamento, saber. Se um dia eu largar os caminhos de Deus, foi porque eu quis largar e me pequei. Mas isso aí, misericórdia, né? Meu sonho, eu quero conhecer mais, não tem jeito, porque quando você vai caminhando, vai buscando a Deus, e será que nós estamos buscando a proporção? Para nós entendermos um pouco a grandeza de Deus sobre a sua palavra, o que vocês estão vendo aí? O mundo, né? Se você fosse dar uma volta no mundo, quanto tempo vocês acham que nós gastaríamos a pé, né? Pegando uma água do riacho? É muito chão, né? Quando vai de ônibus, né? A gente enche a panela, as vasilhinhas de farofa com glutenzinho, né? Cenourinha ralada. Passa 3, 4 dias, o glúten já acabou, só fica a cenoura e a farinha, né? Aí aquela briga, quem fica com a cenoura, quem fica com a farinha. E Rondônia nunca chega, já viajei muitas vezes para Rondônia, fui até Bolívia. E aí você fica, os pés vão inchando. E é chão, menino, e é chão. Você vai vendo plantação. É muito grande o mundo, não é? É ou não é grande? Vocês acham grande ou pequeno o mundo? Grande, muito grande. Mas vamos sair um pouquinho do mundo e ir para o sistema solar. Nós vamos ver isso tudo, o que? A criação de Deus. Vai pensando como Deus vai criando as coisas. A grandeza de Deus, o poder de Deus. Tanto na proporção da sua criação, que o salmista fala, se você, pelos céus, contempla a sua majestade, a sua glória, a grandeza do teu nome. Então ele viu o quê? Quando você olha a natureza, você vê a grandeza de Deus. E ali nós podemos ver o nosso sistema solar, a Terra aí, né? Deixa eu ver se eu dou um grauzinho aqui para... Não sou muito bom no computador, não. Estou apanhando ainda. Esse dia o Marçal me ajudou, eu que estava... Né, Marçal? Dou um zoom aqui, que esse negócio de mouse aqui. Mas está dando para ver aí? Tá, né? Sol e a Terra. A Terra, ela gira em volta do Sol. O Sol, ela tem uma gravidade que mantém a Terra na sua órbita ali, né? É a gravidade do Sol com os planetas. E tem também a Luazinha, ela nem está aparecendo, é pequenininha, ela deve estar dando a volta ali agora, né, por trás da Terra. Tem a Lua. Assim, Deus fez a Lua, será tão bonitinha assim? Será que é para a noite ficar bonita, né? Quando tiver... também reflete um pouco de claridade à noite, para ficar bonita. Mas também tem muitas outras funções. Por exemplo, se você tirasse a Lua do planeta Terra... E vai refletindo aí, irmãos, como que Deus trabalha com a sua palavra no mais profundo que a gente pode imaginar. Nós vamos chegar lá. Se você tirar a Lua, o que acontece com as marés, com o tempo? O que acontece? A Terra fica descontrolada. Por quê? Porque ela fica só por conta da gravidade do Sol. A Lua, quando ela contorna, ela equilibra a gravidade do Sol puxando, né? Existe a gravidade, você não joga, pula para cima, não volta. Essa gravidade tem um magnetismo de gravidade que ela fica. Então, se ela ficar só por conta do Sol, ela perde. Onde é, por exemplo, Polo Norte, ela vai mudar o eixo dela, pode virar um deserto Saara. Onde é o deserto Saara pode virar um Polo Norte. Onde é Amazonas pode virar, né, vira uma bagunça. As ondas passam de 20, 30 metros de altura. Porque tirou a Lua, tem lá, bonita. Deixa a noite bonita, deixa, para quem gosta de namorar o luar, passear com a esposa, é bonito. Mas também tem a beleza, e isso é conhecer a Deus superficial da criação e aprofundando. Então mostra que a Lua não está lá todo, tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Agora vamos para a próxima foto. Vocês estão vendo aí a Via Láctea. A Via Láctea é
um aglomerado de... Dá para ver aqui nesse disquinho, né? Cheio de estrelinhas, né? Estão vendo aí? Cheio de estrela. Nós moramos aqui em uma dessas. Dizem que é uma das maiores. Eu tenho uma lá que eles tiram, mas não consegui baixar a foto dela, não. Mas ela é uma das maiores das partes, tem 30 próximas nossas vizinhas. Nós moramos aqui nesse cantinho, tá vendo o mouse aqui? Nós moramos na periferia de uma Via Láctea. Nesse pontinho, não vou colocar isso claro aqui não, que isso aqui está muito grande. Nessa neblina aqui, tem uma luzinha bem fininha. Se você conseguir ver, ali tem um sistema solar nosso. Uma daquelas luzinhas, e milhares essa luz todinha, são vários sistemas de estrelas, de lua, que dão essa visão. Para você sair daqui da Via Láctea, da periferia da nossa Via Láctea, e dar um pulinho aqui no centro da Via Láctea, você gasta 20 milhões de anos-luz viajando. Só nessa Via Láctea. Vai pensando na grandeza de Deus, do Eterno ao fazer as coisas, e na sua palavra, irmãos. Vocês vão ver na palavra, como é interessante. Dando um aspecto de criação, Deus não faz nada. Tudo que Ele faz tem um propósito por trás. Se você resolver dar uma volta na Via Láctea nossa, só na nossa, dá um círculo aqui, ó, em volta de disquinho aqui de estrelas, porque a gente diz que o cientista falou que se a gente morasse no centro, o telescópio Hubble não conseguiria ver a dimensão do universo de outras Via Lácteas como nós estamos vendo, porque às vezes era tanta estrela, porque aqui no centro é muito mais concentração de planetas e galáxias. E a Via Láctea são formadas de várias concentrações de sistemas solares, né, de estrelas, de sóis, que é considerado como estrela. E aí, se nós morássemos aqui, não dá para ver. Aí, até para a gente interessante, dá para pesquisar o universo, porque a gente mora na periferia, a gente mora no centro, né, da nossa Via Láctea. Aí o telescópio dá para abranger, ver outras Via Lácteas e ver a proporção até da nossa, porque nós moramos na pontinha. E se eu desse uma voltinha nela, era 200 milhões de anos-luz para dar uma volta nela. Agora vamos pular para uma outra foto. Está vendo essas estrelinhas? Essas estrelinhas já são as Vias Lácteas distantes. Elas já viraram um pontinho de luz. Dá para imaginar eu sair dessa pontinha aqui do universo, vamos colocar essa Via Láctea que está aqui, e atravessar e dar um pulinho, pular esse monte aqui, deve ter mais de umas 200 aqui, né, se for contar 1000, não sei. Se eu for dar um pulinho, quantos milhões de anos-luz que eu vou ter que ficar viajando na velocidade? É grande, não é? E olha, diz que o trono de Deus está no 7º céu. O telescópio Hubble não consegue chegar. Isso aqui o telescópio Hubble está pegando essas imagens que é milhões de anos-luz. O trono, os pés, ele não vai chegar nunca. Porque ele está no... A Bíblia fala que ele está num lugar o quê? Inacessível, que a gente não tem nem acesso. Dá para calcular a grandeza? A grandeza das coisas de Deus? Quem tem esse livrinho... conflito, teve uma semana de oração, na página 64, ele fala assim: o plano da salvação é muito mais amplo do que podemos imaginar. Irmãos, abra a mente, pesquise, estuda, aprofunde nas coisas do Eterno, da palavra de Deus. A doutrina da salvação inclui propósito e ação divina de salvar a humanidade do poder da condenação da presença do pecado. Qual é o significado do nome de Jesus? Do grego, Isos. É uma transliteração do aramaico, que é Yeshua, que significa Jeová é salvação. Nos tempos bíblicos, não se dava a qualquer pessoa um nome por acaso, porque achava bonito aquele nome, ou que o nome estava relacionado a caráter ou especiais circunstâncias. Aí vem falando, por exemplo, Jacó, enganador. Então, quando Deus dava um nome, no hebraico, o aramaico é uma língua próxima do hebraico, que o pastor Pai Silva aqui, eu creio que ele deve ter estudado o aramaico, o hebraico, porque você só tira a conclusão do nome de Jesus e Yeshua, é salvação futura, presente, passado e futuro. No contexto hebraico-aramaico. Se você estudar o latim ou o grego, você não encontra. Você não vai achar, porque ao traduzir a Bíblia, a palavra de Deus, você perde muitas coisas originais da palavra.
quando Deus chamou o povo de Israel, a língua deles, os judeus, era a hebraica. O aramaico é como se fosse o espanhol nosso aqui para o português. Fala remanos, né? O espanhol é próximo ao português. Algumas palavras você vai entender. Então, o aramaico e o hebraico é próximo. Abre a sua Bíblia em Atos. Atos. Capítulo 26, versículo 14. Jesus, quando encontrou com Paulo ali, né? Ele falou, Saulo, antes era Saulo. Ele falou assim, caindo todos por terra, Atos 26, versículo 14. Caindo todos por terra, ouviu uma voz que falava em língua hebraica. Jesus falou em hebraico com Paulo e Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Ele falou na língua hebraica. A língua hebraica era falada pelos judeus. E quando você busca a palavra de Deus num contexto hebraico, na língua hebraica, você encontra uma profundidade muito maior da palavra de Deus. Por exemplo, o número 666, né? Vocês estão dando para ver aí alguma? Eu não consigo fazer o zoomzinho aqui subindo, isso aqui é uma benção. Mas está dando para ver, então? Por exemplo, quando nós estudamos muito Apocalipse, olha, a besta, o número, um número. Quando você vai para o hebraico, você descobre por que Deus escolheu o 6. Quando você vai para o hebraico, você descobre por que Deus escolheu 7. Fala muito 7 na Bíblia, por que é 10 mandamentos. E quando eu estava estudando, coincidentemente estudei esse livro, o irmão estudou sobre o nome de Yeshua, e eu falei assim, mas será? E aí, coincidentemente, quando eu li, olha, o irmão Davi Paissil falou Yeshua no seu livro. Então está batendo, eu já estava estudando um pouco de hebraico e aramaico. E é interessante que quando você escreve uma palavra e faz a guimatria, nós vamos ver o que é uma guimatria no hebraico, não é nada, bicho 7 cabeças, né? Eu que sou analfabeto, estou aprendendo, é facinho isso aí, é fichinho, vocês vão ver que é interessante. Você pega a palavra, no hebraico não existe letra, quando Deus fala um nome já tem um valor de número final. E quando ele fala a palavra mentira, dá 6, no hebraico. Então, quando João escreveu a carta 666, era que o que? A besta é uma coisa o quê? Mentirosa. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, quando eu começo a estudar profecia, vendo o contexto hebraico, eu tenho uma grandeza, você estudar a palavra de Deus mais próximo. Por isso, quando a gente fala, Deus fala, buscamos e prosseguimos em conhecer, né? Eu creio que Davi, ele foi para ele achar que Jesus é salvação presente, passado e futuro, ele só achou na tradução de Yeshua, porque no latim Jesus e Jesus no grego ele não acha, porque na hora de traduzir se perde, sai de uma cultura judaica, a cultura que Deus estabeleceu. Aprendam isso, irmãos, não foi o judeu que inventou a cultura dele não, o templo, o candelabro, foi Deus que foi tipo. Então, quando você estuda a Bíblia no passado, a história do povo de Israel, você está aprendendo a cultura, a palavra de Deus. E nós somos Israel, temos que conhecer, buscar a saber conhecer as coisas de Deus. Por exemplo, outra coisa interessante, o menorá. O menorá é o candelabro, ele é contido quantas lâmpadas que era nele dentro do templo? A gente estuda, o santuário, não estuda? 7 lâmpadas. Por que é 7? Porque se fizer a raiz da palavra, e ele representava o quê? A presença de Deus, que é o Espírito de Deus, que era o azeite que era colocado, a luz o quê? O Espírito Santo, dentro do templo, o Espírito Santo, a presença de Deus, era o Espírito Santo. E quando você pega a palavra ruach, Espírito em hebraico, e soma ela, dá 7. Por isso que havia 7 lâmpadas no candelabro, não era por acaso que eles colocaram 7, já vai ficar bonitinho 7, não. Deus mandava e tinha um propósito, uma raiz. Tudo tinha uma raiz. A palavra de Deus, você vai aprofundando ela. Por isso que ela fala o quê? É alimento. Porque você vai vendo o quê? Da mesma coisa que Deus faz. Deus é enorme, faz a lua, tudo tem universo. Esse dia caiu um pequeno meteoro aí na Rússia, né? Isso é um fragmento, mas o quê? Nós somos protegidos. Passa milhares aí nesse universo. Isso é uma constante bomba subindo e descendo de meteoritos, granitos, essas coisas do universo aí, e Deus que cuida da terra, ele guarda, só quebrou os vidros, nenhum meteoro bateu na cabeça de um russo, eram os vidros das casas que machucou eles, mas isso é para mostrar o quê?
que Deus protege. Uma coisinha, todo mundo assustou. Por quê? Não tem um relacionamento, não conhece as grandezas do Eterno, não sabe que muitas coisas, diz que acontecerão muitas coisas no céu. Então, quando você estuda, eu estudando no hebraico, no aramaico, eu estou estudando muito a palavra de Deus, então você vai aprendendo algumas coisas profundas, e a gente temos que compartilhar, estudar. Deus tem revelações para dar para mim, para você, nada que é novo não, irmão, isso aqui tem 4.000 anos, isso aqui não é visão que eu estou tendo, que nem, pais, filhos, Yeshua, ele escreveu aqui porque ele sonhou escrever isso aqui no livro, não, a irmã White vai ter nova luz, aprofundando a escritura, mas isso vai exercer o quê? Vontade de estudar a palavra de Deus, tempo. Aqui é o nome de Deus em hebraico, né? O Yud, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Você consegue ampliar aqui? Eu não consigo. Eu sou uma tristeza, pô. Você consegue aqui? Você consegue subir aqui, ó, clicar aí. É que tem que clicar aqui, irmãos, e no coisinho fazer subir. Não, você tem que clicar aqui, abrir aqui. Não, doutor, deixa. Aqui, ó. Clica aqui. E tinha que clicar nesse maisinho aqui e aumentar, né? Tá, mas tá dando para ver. E aqui, ó, é o nome de Deus em hebraico. Yud, Re, tá vendo a setinha? Vav, Re. Transliterando para a nossa língua latina, YHWH, né? Iavé, por isso que fala Jeová, Javé, porque isso é uma transliteração do hebraico para o aramaico. Esse aqui é o nome hebraico. O nome de Jesus, que o pai escreveu esse aqui, Yeshua. Tá vendo? Yeshua é o nome de Jesus que ele escreveu no livro. Ao nome dele na escrita hebraica original, Yud, Shin, né, o Vav e o Ai. Quando você quando Jesus fala, por exemplo, assim, eu e o Pai somos um, é em todas as proporções que, gente, quando ele fala assim, como o Pai está em mim, eu em você e você em nós, quando é que nós somos um com Deus e com Jesus Cristo? Quando? Se você vai num contexto aprofundando a Escritura, você vai vendo, estamos vivendo uma religião, hoje em dia, que não precisa guardar a lei, não. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Estão se pregando, e as pessoas, aceitou Jesus, já está bom, não precisa guardar a lei de Deus. Aqui é Deus, que na verdade na transliteração seria Elohim, é o Aleph, né? O Lamed, o Re, o Yud e o Mem, vai da palavra Elohim. Elohim, quando na sua Bíblia está Senhor, onde está Senhor no Antigo Testamento, está o Yud, Re, Vav, Re, essas letrinhas, 4 letras aqui. Mas um dia nós vamos estudar por que é 4 letras, tudo tem uma ligação incrível. Aqui, irmãos, está contida a história de Israel, pronúncia de nome de Israel, os filhos, no nome de Deus em hebraico está a cultura judaica que Deus passou, por isso que era um povo sábio entendido. A lei de Deus contém 10 mandamentos. Se você pegar os 613 preceitos que tem na Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, né? Levítico, Números, Deuteronômios e Número. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Se você pegar esses 5 primeiros livros, está contido 613 preceitos. Se você soma 6 mais 1, 7 com 3, 10. Somou? Bateu? 10. Por isso que os 10 mandamentos é soma de 613 preceitos. Por isso que é 10. Não é 10 porque é bonitinho e ficou 10 lá, não. Tinha um propósito. É a soma dos preceitos da lei de Deus. Quando Deus faz alguma coisa, tudo tem um propósito atrás. Tem grande coisa atrás. Por exemplo, quando ele falou assim, ó, colocarei as minhas leis no seu coração. Se você pegar a primeira letra de Gênesis, que é Bereshit, e a última, que é Lamed, e somar as 2 letras, forma a palavra coração. Se você pegar as 2 primeiras, porque a Torá, escritura sagrada, nós somos acostumados a falar Bíblia, conjunto de livros, porque isso foi traduzido no grego, é uma cultura grega latina. Você fala, Bíblia, no hebraico é a escritura sagrada. Velho Testamento, Novo Testamento, é primeira aliança e segunda aliança. Não tem nada de velho, porque esse negócio de velho, por isso já tem muitos religiões, você vai pregar assim, não, isso é o Velho Testamento, isso já é passado. Mas é o quê? Na hora de traduzir, Satanás
a tradução corrompe muita coisa, e aí as palavras vão ficando no ar, e é velho, não tem nada de velho. Jesus falou, não vim alterar a lei, mas vim o quê? Cumprir. Aí quando a pessoa examina, é que vai descobrindo, tem que servir a Deus. Então, quando somava a primeira letra de Gênesis e a do último livro, forma a palavra coração em hebraico. Então, quando Deus fala o quê? Os 10 mandamentos, 603 preceitos estarão no seu coração. Então, tudo tem uma ligação. Elohim, aqui é o nome de Deus, na escrita é arcaica, né? Hebraico arcaico de cima. Depois veio o hebraico moderno. O hebraico moderno foi escrito na época de Davi. Por exemplo, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, você só vai aprender isso no contexto hebraico, porque a quarta letra do hebraico significa porta. Aí, se fosse falar o que era aqui, ia demorar mais 1 hora de estudo. Não vou falar. É o Monte Sinai. Agora, deixa eu voltar aqui, porque eu tenho que abrir uma outra pastinha aqui, que ele não abre. Aqui. O que é uma guimatria? O que é isso que eu estou falando? Somar e ter um número. Deus, quando a letra, ele já somava e já tinha um valor. Por isso que ele fala em Apocalipse. Quem tiver o que? Sabedoria e entendimento, que o quê? Que calcule o número da besta. Porque já havia cálculo no hebraico. Já. Aqui é o nome de Deus, em hebraico. Se você somar o nome de Deus em hebraico, Hashem, o nome de Deus é tão santo. Vocês acham que, por exemplo, está lá no segundo mandamento, não tomarás meu santo nome em vão. Você acha que está à toa? Não. Nós temos Senhor, nós não conhecemos o nome de Deus. O povo de Israel respeitava tanto o nome de Deus, que falava no Yom Kippur uma vez por ano em voz alta, no dia da expiação do santuário ali. De tão santos. Para falar em conversas normais era Hashem, é o nome. Então quando eles falavam Yud, Re, Vav, Re, isso é as letras do nome do Eterno. Yud, Re, Vav, Re, essa primeira aqui. Aí o Yud vale 10. Cadê o meu malzinho? Né? O Yud vale 10, o Re vale 5, isso no hebraico. Você pega um alfabeto hebraico, tem os valores do lado. Aí dá 26 a soma. E a final dá 8, a raiz. Isso é a raiz, 26 é a soma do nome do Eterno. E a raiz do nome do Eterno é 8. Se você pegar Yeshua, né? Yeshua, o mesmo nome, e pegar de Jesus em hebraico, Yud, o Shin, o Vav e o Ai, aí vai o Yud 10, mesmo 10, porque é a mesma letra, 300 é o Shin, você vai somando a 386, 3 mais 8 mais 6, 17, 1 mais 7, 8. Então quando você fala assim, eu Pai somos um, até o nome, você pode somar a Torá em hebraico, a Bíblia hebraica, e você não vai achar nenhum outro nome que dá 8, vocês sabiam disso? Por que nós guardamos o sábado no 7º dia? O sábado nós guardamos ele no 7º dia, porque ele nos leva ao quê? A Deus quando estamos guardando o sábado, não é? E depois do 7 vem que número? O 8. Quando a Bíblia fala em espírito e verdade, espírito é 7, verdade é 9, que dá na hora que você soma. E o nome de Deus, de Jesus, é 8. Então em espírito e verdade você tem Deus no meio. Quando você não está espírito com verdade, você não tem Deus no meio. Então os números falam também, números, traduções, então tem muita coisa, mas isso o quê? Nós temos uma profundidade como Deus falava com o povo. Isso é um pouco que eu estou trazendo aqui para os irmãos, isso é uma guimatria que por isso que Deus usava 7, porque 7 era o número de perfeição. Por que perfeição? Porque você só descobre isso no hebraico. Você pode ir para o latim, para o grego, você não descobre nunca por que 7 é perfeição. É porque 7 é Shet em hebraico, quando você soma, faz a soma das letras, vai dar 7 no final. O nome 7 dá 7, dá o valor 7, por isso que ele é perfeito. Por isso que Deus usou ele muito. Porque depois dele também viu um 8, que é o nome do Eterno. Então, a palavra de Deus, em todos os aspectos, na nossa língua, você estuda, tem grande alimento espiritual. Na palavra, se você for no original ou no hebraico, aprofunda mais ainda. Mas eu estou estudando porque achei interessante quando eu vi o nome da besta é mentirosa. E fala que nós temos que derrubar Babilônia. E quais mentiras Babilônia tem pregado? Será que estamos desmascarando essa Babilônia? Estamos sendo uma vinha do Senhor, absorvendo da palavra dele em todo contexto, mais original, se você puder, de conhecer o seu tempo, o meu tempo, para aprendermos mais das coisas do Eterno, para poder estar preparados, saber ser aqueles homens que vão derrubar aquela besta no final, desmascarar suas mentiras. Que Deus possa nos abençoar, que possamos realmente
estudar a sua santa palavra, sermos uma vinha, sermos Israel que dê bons frutos para o crescimento da nossa vida espiritual, para a honra e glória do nosso Deus. Essa é a mensagem. Amém.